Vamos lá na palavra de Deus nesta noite. Livro de Romanos, Paulo escrevendo em Romanos capítulo 7. Eu quero estar lendo com vocês os versículos 18 a 20. Capítulo 7 de Romanos, versículos 18 a 20, está escrito assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo aqui um dilema. Nos versículos anteriores ele fala o dilema da lei. A lei aponta para nós o pecado, mas ela não tem condições de salvar, nem de tirar o pecado. Ela só fala, não faça, mas ela não dá recurso para que você largue o pecado. A partir do versículo 17, ele fala de uma situação pessoal. Ele diz que ele sabe que nele não existe bem nenhum. Quando nós viemos para Jesus, nós não temos o hábito de entender certas particularidades da Bíblia. A Bíblia é a verdade de Deus. Então está escrito aqui que não existe no homem bem nenhum. Atendeu? Acordou? Por mais que uma pessoa seja equilibrada, por mais que uma pessoa ela tenha um domínio, a Bíblia está afirmando que não existe bem nenhum. No capítulo 26 de Mateus, versículo 41, Jesus afirma: vigie e ore para que não entre em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é. Então, nós temos que reconhecer em nós a fraqueza. Nós não temos força humana, porque a nossa debilidade vem do pecado. Eu falei domingo na classe, a criação de Deus é uma criação perfeita. Deus fez o homem bem estruturado. O espírito do homem fortalecido, ligado a Deus, e a alma do homem refletia a imagem de Deus. Só que o pecado danifica, mata o espírito e corrompe a alma, tornando aquela estrutura que Deus criou, vamos falar um português meio, esse bagaço que nós somos, carcomido, entendeu? Se a gente não entender isto, eu vou achar que eu sou super. Então eu tenho que entender, não existe bem nenhum. Estou falando segundo a palavra. O que você ia falar? Não serve para Nada. Isaías fala caco dos cacos. serve para coçar. Serve para coçar. Serve para coçar. E muitas vezes quando Isaías fala, e Paulo também fala isso no capítulo 9 de Romanos, quem é você que se gloria sendo caco dos cacos? Então, a consciência nossa de que nós dependemos inteiramente de Deus
para sermos fortes. Sem Deus nós não somos nada. Ele diz o seguinte, veja bem, ele diz no versículo 20: não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Lá no capítulo 6 de Romanos, logo atrás, Paulo diz, se não me engano, que o pecado não terá domínio. É esse aí, ele terá domínio sobre vós. E como ele está dizendo aqui que tem coisas que ele faz, ele pensa no bem e faz o mal por causa do pecado. Mas ele não é dominado pelo pecado. Porque o Espírito Santo habita nele. Exatamente. Então há uma estrutura pecaminosa reinante em nós. Com a nossa conversão não foi aniquilado essa natureza, não morre nunca. Você precisa estar em Cristo constantemente para ser vitorioso contra a sua natureza. Se você não reconhecer isso, irmãos, por que muita gente está caindo? Porque não sabe que ele é fraco, brinca com coisa séria. Paulo diz lá a Timóteo: jovem, foge dos desejos da mocidade, porque não existe bem nenhum na carne. Brincou, vai cair. Pode ser o mais fortão, não aguenta. Quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele já falou sobre essa possibilidade que o homem por si mesmo é capaz de cair. Então ele precisa que Deus o ampare, não nos induza, não nos deixe cair a pobreza. Livre-nos. Então a gente tem que entender isso. Outra coisa que existe em nós é uma contradição. Paulo está querendo: eu sei fazer o bem, mas não consigo fazer. Nós temos dentro da nossa consciência a regra de Deus, é estabelecido o padrão de Deus na nossa consciência de certo e errado. Mesmo aqueles que não conhecem lei, eles têm esse padrão. Eles sabem o que é certo, eles sabem o que é errado. Há uma diferença grande em você saber o certo e fazê-lo. Como a estrutura nossa é fraca, no versículo 23 ele diz que existe em nós uma lei. Que lei é essa? A lei do pecado. A lei do pecado. Que batalha contra os membros e a minha mente e me faz prisioneiro da lei do pecado. Então existe isso em nós. Eu não sou praticante do pecado, mas se eu der razão, se eu não entender a minha natureza, eu entro nela. Por isso é bom você se entender. Esse versículo 23 é forte. Isso aí. Então eu tenho que saber como que eu vou anular essas coisas que existem em cada um de nós. Quem se habilita? O Espírito Estou Santo. muito calado, hein? Com o poder do Espírito Santo, né? A graça. Eu tenho aqui 1 João 2,14. Está logo aí na frente. Está aqui, entretanto, os que 8:2. 8:5. 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que tem lá no 23? Que eu tenho uma lei do pecado. E o que te livra da lei do pecado? A lei do Espírito. Posso ler 1 João 2,14? Pode. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai.
Pais, eu lhes escrevi porque você conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Isso é a idade cronológica? Hein? Esses jovens aí, Quem dera que fosse, né? Tem uma versão que fala: jovens, eu vou escrever porque sois fortes e venceis o inimigo. Nós temos que ter misericórdia dos jovens, orar muito por eles, porque não é fácil. No mundo de tantas ofertas, ser forte e vencedor. A palavra tem que permanecer. Hein? A palavra tem que permanecer. É. Mas aí está dizendo de uma possibilidade, de uma idade espiritual. Por isso você não deve envelhecer mentalmente. Por isso que você tem que ter uma vida de transformação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você começa a caducar espiritualmente, já está. Esquecer a palavra. Entendeu? Ousado espiritual. Começa a caducar espiritualmente, você está na descendência. Então renove sempre. Aleluia. Paulo já velho, ele falava: renove no espírito, porque a nossa renovação é espiritual, tá? Nós precisamos tê-la. Isso não depende de idade, depende de desejo do coração. Conhecer Deus é gostado mais. Deus, Romanos 8:5. 8:5. lê, Celso. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Eu vou caminhando para lá. Vai para o nosso vai, tá um pedacinho do trabalho que Faz. Veja, nós temos que entender essa contradição. Entender a nossa natureza. Nós somos portadores, irmãos, de uma coisa chamada temperamento. Todos nós temos um ou mais temperamentos associados. Quem definiu isso foi o pai dos médicos. Quem foi? Aristóteles. Hein? Aristóteles. Não. O pai dos médicos, você médico. Porque fez até Hipócrates. o jurado. Hein? Juramento, Hipócrates. E eram gêmeos, cara. 400 anos antes de Cristo, ele define essa linha de temperamento que existe até hoje. Trabalhando em cima dela. A programação linguística Aproveita disso. Então, todos os psicólogos, psiquiatras, eles trabalham nessa linha de uma coisa que foi definida por Hipócrates 400 anos antes de Cristo. Tá? Ele avalia esse temperamento e ele diz que há vantagens e desvantagens em cada um deles. O sanguíneo, Colérico, melancólico. não, tem um outro logo depois. Fleumático. Não. Colérico. Isso aí. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Então, ele estabeleceu esses quatro aí, tem vantagens e desvantagens. Um para liderança, outro para apatia. O melancólico é tanta coisa que a tendência dele é depressivo. Então, a gente tem que entender um pouco a nossa estrutura. Porque as nossas reações, elas são baseadas naquilo que herdamos. O temperamento é genético, ele passa para a gente. Então, você, quando vem para Jesus, o sanguíneo, ele pensa com a língua. Vou abrir um parênteses aqui. Ainda bem que Eu fico olhando, eu não estou falando mal não,
do nosso presidente, tem hora que eu falo, meu Deus, o cara Perdeu a precisa um pouco de oportunidade de ficar equilíbrio, quieto. hein? Perdeu a oportunidade de ficar calado. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Olha a posição. Quanto mais você sobe na posição, mais você tem que se adequar a ela. Você junto com o peão, você peãozeia. Você roda igual ele. Você ajuda o peão, você roda igual ele. Não, igual ele. Mas você está no topo. Aplaudido pelo mundo todo. Você tem que. E o cara me solta um palavrão lá, naquele dia irado. Isso vem com temperamento. E muitas vezes nós trazemos isso para a igreja, irmãos. Nós somos assim, mas Deus não quer que nós sejamos assim. Amém. Deus nos dá a condição, irmãos, para o domínio destas coisas, para que você reflita Cristo. Não é tão interessante que Deus muda o nosso vocabulário. Muda. Eu falo porque eu fui roteiro, eu sei, a linguagem lá não, mas Deus mudou literalmente. Muda. O Espírito de Deus, ele está à disposição do crente. Quando Deus toca-nos com o Espírito no novo nascimento, é uma possibilidade de uma nova criatura. Pensar diferente e agir diferente. Agora, o grande problema que eu fico, irmãos, eu não sou psicólogo, mas eu olho o comportamento. Por que pessoas passam a vida muitas vezes na igreja e eles não transparecem mudança? Porque eles pensam pouco a respeito da vida cristã. Se eu não pensar, eu não vou me mudar. Eu tenho que pensar que eu sou fraco, eu tenho que pensar que essa estrutura não presta, eu tenho que pensar que quando eu me vago, é quando o Espírito de Deus me domina. E quando eu entendo isto, eu vou ter que depender dele. Depender do Espírito. Capítulo 15 de João, Evangelho, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pôde o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se não estiver em Cristo, não faz nada. Tudo que você fizer é na força do braço, é na capacidade humana. Nós temos que estar vinculados a Deus, para depender dele. E quando nós dependemos dele, de Deus, as coisas vão fluir, porque Deus, com o seu Espírito, faz-nos fluir. Glória a Jesus. E aí nós carregamos esses temperamentos que nós herdamos e não estamos nem aí preocupados em mudar. Capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 e 23, não vou nem falar, que vocês deveriam saber de cor. É o fruto do Espírito. Desce para você. Tem que falar, ó, se eu sou um crente, tem que saber o que diz que é fruto, que é fruto do Espírito. Fruto, a Bíblia diz, o fruto do Espírito é. Então são qualidades que o Espírito implanta em nós. Não é capacidade humana, é o Espírito que vai implantar em nós. E ele dá 9 virtudes, dividindo-se em 3 itens: Deus, relação social, individual. Igual lá na carne. No final da carne ele divide também. Também. Só que Lá ele divide a parte carnal e a parte da alma. é idolatria. Amor, alegria e paz vem do Senhor, só Ele que te dá. Só. Amor, ágape.
Alegria Ele dá porque a fonte da alegria é o Senhor. E a paz é uma pessoa. 2:14 de Efésios diz: Ele é a nossa paz. Então, se você tem paz, é que você tem Jesus no coração. Se você não tem paz, Ele fugiu de você. Se você tem Jesus, você tem paz. É uma pessoa. Se Ele está no coração, você vai ter paz. Nem que você esteja lá deitado num leito de hospital, você vai ter paz. Porque paz é Jesus. Quando ele fala das relações sociais, bondade, benignidade e longanimidade, eu preciso ter as três para desfrutar, para relacionar com as três seguintes. Se não, você vai chutar a canela de um, xinga o outro, espinha com o outro, igualzinho o temperamento colérico. Temperamento colérico é aquele pronto para a guerra. Não, nem é isso que eu tenho. É uma mina terrestre. É uma mina. Tá? Então, quando eu tenho o amor de Deus, as qualidades, a alegria, eu vou me relacionar com os semelhantes. Não só aqui na igreja. Eu fico achando o seguinte: como nós somos uma família, segundo a Bíblia, nós deveríamos estreitar esse tipo de relação, porque se você não aprender a praticar aqui, lá fora que vai ser muito pior. Se no meio do doméstico da fé você não sabe viver com bondade, longanimidade, lá fora você não vai. Você só vai marcar a diferença se você exercitar. Vida cristã é exercício. Você não pratica. Você pega uma pessoa que está acostumada no ócio, todo dia não faz nada, arruma uma atividade, ela vai aguentar? Por quê? Porque não tem exercício. Vai dar distensão. Não vai, porque não tem exercício. Vida cristã também. Não adianta. Se você não exercitar, você não vai. Você vai brigar, você vai espinhar. É porque a nossa natureza é assim. Eu tenho que praticar. E a prática me leva. Eu tropeço ali, mas levanto, estou determinado. Eu vou conseguir. Ali eu posso arranhar um outro, mas eu continuo. Estou querendo ser melhor. Você tem que fazer isso. É prática. Então, quando nós olhamos as três virtudes finais, é exercício pessoal: fé, mansidão e temperança. E essa fé é tão importante, irmãos, porque você vê muito crente, a marola sobe e o cara entra em desespero. Fala, eu tenho fé. É bom falar que tem fé. Tem gente que fala, eu tenho fé, mas a marola subiu, o cara tá, telefona para um, telefona para outro, mas não liga para o Senhor. Estou morrendo, me dá aqui um salva-vida que eu estou indo. E a mansidão, irmãos, é sujeitar as pessoas. Nós temos uma tendência de querer sempre o nosso. Eu fico olhando, irmãos, nessas rotinas que a gente tem aqui de vez em quando, quem não tem nada disso. Você sabe, num jantar ou num café que a gente faz aqui, aquele que corre para frente, querendo dele primeiro, tem ou não tem? E dá cotovelada. Olha, não adianta, não passa desapercebido, não, fica só de olho. Ele quer o dele. Dependência de Deus. Deus provê. O nosso Deus não deixa faltar. Nós temos que aprender a depender de Deus. Ele vai, tira, falta mansidão nele. Mansidão dá o caminho, dá o lugar para o outro. Senta aqui.
Hoje não tem mais isso. Hein? O quê? Porque a mansidão, você dá direito a outro. Quando o cara não é manso, o direito dele é o primeiro. Manso tem que aprender a dar. Capítulo 3, versículo 13 de Colossenses, a Bíblia fala que nós temos que sujeitar ao irmão, suportar o irmão e perdoar o irmão. Se a gente não tiver mansidão, você não faz isso. Eu tenho falado aqui constantemente. O suportar o irmão é você abaixar para que ele suba nas suas costas e seja maior do que você. É para você dar a mão às pessoas para elas crescerem. Eu vejo uma dificuldade hoje no meio evangélico. Há uma mudança. Deus trabalha. Rick Warren diz que Deus trabalha em ondas. E nós temos que manjar, entender qual é a onda de Deus, para você navegar nela. Há um tempo atrás, o evangelho, você chegava numa esquina, abria uma caixinha de som, pregava, e você lançava a rede e vinha muito peixe. A onda hoje não é mais assim. Só que o crente precisa entender, conectar com o Senhor. Hoje tem tudo a ver com as relações sociais, é relacionamento. Só que você não vai falar do evangelho para a pessoa quando encontra, tchau, e nunca mais dá o sinal. Você tem que frequentar semanalmente, ou quando necessitar, está ali até crescer. Só que nós não temos mais tempo para isso. Nós queremos o nosso conforto e televisão. Não, hoje é meu dia. E você não está preocupado com a salvação de ninguém, porque salvação vai requerer de você investimento de tempo. E nós não temos mais isso. Aí é mais fácil você falar com o camarada. E qual o resultado? Salvou? Se salvou, bem. Se não salvou, o problema é dele. Você está entendendo? A onda está mudando e ninguém está percebendo. Uma ilustração que eu essa fala aí me fez refletir da mansidão. A viúva de Serepta. Chega um cara estranho na casa dela, pede a comida. Ela falou assim: eu vou fazer um bolo aqui para eu, meu filho bem morrer. Aí ele falou: faz o bolo, comeu para mim. Não é exemplo de mansidão, porque um estranho chega na casa dela, é a última comida dela, faz comer para mim. Como você vê isso? Olha, eu não entendo muito legal, porque há o texto seguinte, o que ele diz? Tá? O que ele diz logo em seguida? Que não vai faltar mais a farinha, vai faltar lá, isso vai acabar. Ele pediu primeiro para ele, mas ele estava dando respaldo para a vida dela. Traga para mim o primeiro, porque a farinha não vai acabar nem o azeite. Confio. Se o cara fala assim, traga primeiro o meu, não sei se ela daria. Você está entendendo? Ó, exemplo de mansidão é Abraão e Ló. Ele tinha, no código de Hammurabi, os velhos tinham prevalência sobre os novos. E ele era tio de Ló. Deu o direito de escolha. Escolhe você. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Olhou melhor para ele. E ele podia falar assim: não, eu vou para cá porque eu sou mais velho e sou seu tio. Você vai para o outro. Ele não, ele abriu mão. Mansidão é isso. Esse é o melhor exemplo que você tem na Bíblia. Então, hein? Nós temos um exemplo.
Bom, já que você tocou nesse assunto, eu vou fazer uma pergunta e não precisa responder. Na sua escalada de prioridade, o reino de Deus é o primeiro? Não precisa responder. Faz a sua conjuntura aí, se você prioriza o reino de Deus. Busque primeiro o reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. As demais. Estas, não é demais, porque ele está falando sobre a necessidade básica: comer, vestir e habitar, não é isso? 25, 6 e 25 de Mateus. Então ele fala estas coisas. Se você for para Filipenses 4,19, Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as vossas necessidades. Então Jesus está falando das necessidades básicas, tá? Isso ele garante para nós. Ele está ensinando a olhar os livros. E ali ele fala uma coisa legal para nós: e vocês, que valem muito mais do que os livros. Só que a gente não entende o amor e a grandeza da proteção de Deus. A gente fica sempre dizendo: será? Deus quer que nós confiemos inteiramente nele. Quando nós temos fé, nós cantamos aqui: quem tem a fé de Abraão. Abraão espera e não cansa da espera. A Bíblia diz no capítulo 4 de Romanos que ele renova a fé, dando glórias a Deus. Quando nós estamos na espera de alguma promessa para nós e ela demora, o que é que a gente faz? Reclama. Não vai receber nada. Morrendo de zero. Está morrendo no deserto. Então nós temos que aprender com Abraão. Abraão esperou 25 anos a promessa se cumprir, mas ele renovava, dando glórias a Deus. Dê glórias a Deus, ao invés de... Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glórias a Deus. É por isso que eu escrevi Tá? pela forma. Tem um hino que fala: não murmures, cante. É no louvor, se não me engano é 302 assim, se não me engano. Se minha mente ainda está boa. E aí você precisa, há um outro que amarra todas as qualidades, chamada de domínio próprio. Há pessoas extremamente controladas nas suas emoções, controlam bem, mas elas não deixam muitas vezes Deus trabalhar na transformação da vida. Deus quer trabalhar na nossa estrutura, irmãos. Qual é o propósito? Qual é a chamada que nós temos? Capítulo 8, versículo 29 de Romanos: aquele que foi o mesmo que predestinou para sermos igual à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós temos uma chamada eterna. Deus nos chamou para parecer com o Filho, com Jesus. Se eu não estabelecer na minha vida um alvo, um projeto, aonde eu coloque e mire para Jesus, eu não vou sair do lugar. Quando nós olhamos para Jesus, o modelo que nós temos, nós podemos desenvolver. E aí você vem a vida de Jesus. Filipenses 2:6 diz: ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo aniquilou-se, tomando forma de homem. O que ele mostra ali para nós? A dependência dele de uma outra pessoa para fazer o que ele fez. Dependência do Espírito. Então, se Jesus no seu ministério,
ele tomou uma decisão de não usar o atributo divino, mas sujeitar como nós ao Espírito, ele está mostrando que é possível você ter uma vida de vitória dominada pelo Espírito. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 diz: digo-vos, porém, isto: andai em espírito, e jamais, nunca você vai submeter a concupiscência do Espírito. É muito forte, da carne. Então, esse versículo é muito forte. Ele fala: se você andar debaixo do Espírito, nunca você vai fazer a vontade da carne. E a carne, você sabe que ela se opõe, está no 17, contra o Espírito, e ela é forte. Nós já falamos isso no início. Ela é forte, derruba fraco e derruba forte, derruba crentes simples e derruba grandes pregadores. Derruba mesmo. Então, mas ele está dizendo: se você subordinar ao Espírito, você nunca vai subordinar as obras da carne. Capítulo 8, versículo 13 de Romanos diz: olha, se você andar segundo a carne, você vai morrer. Mas se você pelo Espírito mortificar as obras da carne, você vai viver. Então, a vitória do crente sobre essa natureza nossa, frágil, fraca, e que não existe nada de bom, só tem uma vitória, uma condição: depender de Deus no Espírito. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O crente pentecostal, ele tem um hábito trazido de tradições, que ser cheio do Espírito é você sapatear e falar em línguas. Isso é bom, é uma parte, mas não é isso só que Deus quer. Então o crente pentecostal, ele vai pregar e ele fala 50% da pregação em línguas. Aí ninguém entende nada. E ninguém entende, não edifica nada a ninguém. O revestimento do Espírito em nós, uma das funções é o domínio sobre a nossa natureza. Porque só o Espírito faz isso. Eu tenho conversado com Carol toda semana, e tenho falado com ela sobre a experiência missionária. Tenho falado com ela a vantagem daquilo que Deus nos deu. Quem é batizado com o Espírito Santo tem que entender isso. A língua é um único dom pessoal. Ele não interessa a ela nem a ele, porque ela não entende o que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que a língua me edifica. Então a única coisa que serve para minha edificação é línguas espirituais. E ela diz, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 2 diz: quem fala em línguas no Espírito, fala a Deus. Então quando eu falo, eu estou conectado diretamente a Deus. Embora a minha mente não entenda, eu tenho que trabalhar também para que eu expresse a necessidade do meu espírito, mas eu também desenvolva uma oração mental. Capítulo 14, versículo 14 diz: quem ora em línguas, ora bem, porque não há interrupção, não há, porque é sair do canal do meu espírito para Deus. Capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 10 e 11, Paulo faz uma pergunta: quem é que conhece o homem? Ele diz: o espírito do homem que nele está. E ele fala: quem é que conhece a Deus? É o Espírito de Deus. Veja, quando eu oro em espírito,
Eu estou falando algo que essa pessoa me conhece. O Espírito Santo e o meu espírito sabe da minha real necessidade. Então, quando você ora em línguas, você está orando bem, porque o Espírito sabe a sua necessidade. Capítulo 8 de Romanos, versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabeis orar como convém. Porque quando nós formulamos intelectualmente uma oração, nem sempre eu estou pedindo a Deus a minha real necessidade, porque eu não me conheço. Nós estamos falando hoje sobre conhecimento pessoal. Quando eu não me conheço, eu vou pedir uma coisa para Deus, e aí o Espírito tem que entrar em cena para interceder e acertar. Você sabe qual é a visão? Quem conhece futebol sabe. Quando você dá um passe quadrado, ele entra lá para acertar o passe. É mais ou menos isso que o Espírito faz. Um armador que eu tinha. Toma. Então, o Espírito faz isso. Então eu tenho que entender, conhecer, para tirar o melhor proveito. Eu tenho falado com ela o seguinte. Aí eu converso com ela sobre a administração do tempo, e eu falei com ela: intensifica seu período de oração, mas partilhe a sua oração. Ore as suas necessidades, mas ore também em línguas, porque é o caminho que Deus vai usar para o sobrenatural. Eu falei com ela: você precisa, na missão que você está, num país que não conhece a Deus, se alguém sentir uma necessidade, você vai orar, e Deus vai manifestar o poder, curando, libertando. Isto faz a diferença, e nós temos o Espírito para isso. Você está entendendo? Veja bem, há um momento inicial do batismo, tá? A Bíblia chama o batismo em um momento, no capítulo 12, versículo 13 de 1 Coríntios, ela chama aqui, fala assim: todos nós fomos batizados em um só Espírito. Essa palavra é aquele momento da entrega, ele passa a morar. Mas há aquilo que aconteceu no Pentecoste, ele veio sobre as pessoas e o encheu. Isso é busca. Pois bem, hein? Eles estavam obedecendo a ordem de Cristo, certo? Porém, não tinha a hora determinada. Fala de repente. De repente, tá? Quando esse Espírito vem sobre nós, e aí que eu estou falando, porque tem crente que falou em língua lá quando foi batizado e nunca mais. Só que ele não sabe a função do Espírito nele. Eu já falei, línguas é edificação pessoal. Então eu não vejo dificuldade. Se você não interromper o canal, você fala em língua a hora que você quiser. Tá? Se você tiver o canal livre, o que interrompe é sujeira, ira, contenda, essas coisas todas aí. Não, a não ser para o batismo inicial. Depois que você for batizado, é uso seu, tá? É uso seu. Deus te deu para ser usado, então você tem que usar. Agora você tem que usar segundo a palavra, não atrapalhar o outro. Paulo dizia: eu oro, eu falo em língua mais do que todos vocês juntos. Mas na igreja ele diz: eu quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que edifique as pessoas.
Então, quando você vê no meio pentecostal o pessoal pulando, isso está fora da Bíblia. Mas é uma tradição, toda tradição, por via de regra, anula mandamento. O teu grande espírito uma êxtase emocional. Isso aí. Não, e por exemplo, nós temos aqui tarde da bênção, é um momento. Nós temos aqui sábado que vem, consagração, é um momento. Tivemos sexta-feira uma vigília. As pessoas têm que entender. Vai para um canto e ore ao Senhor, fale em línguas, porque é o caminho para Deus usar no sobrenatural. Para mim é pré-requisito. Amém. Nós temos que entender, irmãos. Deus colocou, deu aí: não vos deixarei órfão, enviarei para vós outro, o Consolador, que estará para sempre convosco. É promessa de Jesus. Glória a Deus. Então, quando eu estou falando do Espírito, ele não só vem dar essa manifestação, ele vem para controlar o meu ímpeto humano que eu herdei, levar a minha carne à cruz, crucificando-a. Paulo dizia: eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Está lá em Gálatas. O que te leva a fazer isto? É o Espírito de Deus. Aí não há distinção entre judeus, gentios, sábios ou servos. Deus usa o Espírito para fazer isso com todos nós, trazendo o esclarecimento e uma vida abundante nele. E aí nós falamos: eu sou assim porque é assim porque você quer ser assim. Você está entendendo? Eu sou assim porque meu pai era explosivo. Você é assim porque você quer. Deus te deu o Espírito para dominar a sua natureza. E aí a gente passa pela vida cristã matando as pessoas, e nós temos o direito, o dever bíblico para produzir nas vidas edificação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inconveniente, mas somente a que for útil para a edificação. Então, você tem que ser canal de bênção, irmãos. Nós fomos chamados para isso. E muitas vezes você toca, conversa com as pessoas, quando nós dependemos do Espírito, e o Espírito nos leva a falar a necessidade da pessoa. Muitas vezes uma conversa informal, isso é dependência do Espírito. Ele te leva a ministrar pessoas numa conversa informal, que ela fala assim, ela sai da: poxa, valeu a pena. Já que você tocou nisso aí, tem alguma coisa a ver, dá para fazer uma conexão. Quando Pedro foi batizado na turma toda ali no cenário, o primeiro discurso que Pedro fez, olha a palavra que Deus colocou na boca de Pedro: foram mais de 3 mil homens, né? Só mesmo pelo poder de Deus para poder atacar. Você vê a mudança quando Jesus faz o processo do novo nascimento nos discípulos. Foi depois da ressurreição. Quando o crente compara-se com Pedro no ministério de Jesus, ele não está entendendo a Bíblia. Pedro ali era uma pessoa comum, bravo, ele era a natureza. Quando Jesus ressuscita, e a Bíblia diz: e apareceu Jesus pela terceira vez aos discípulos. Tendo eles reunidos, ele diz: recebei o Espírito Santo, e assopra sobre eles. Ali é o processo do novo nascimento. Ali é a mudança da natureza. Mas durante a trajetória de Pedro, foi todo ele um homem carnal, bravo,
matador, arrancava espada, e muitos crentes, eu sou como Pedro, é nada, porque na hora que você aceitou Jesus, o Espírito passou a mudar em você, você tem que mudar. Pedro era sanguíneo antes de se converter, mas se você olhar depois que o Espírito chegou, a mudança que fez nele, tá? Então a natureza, depois do novo nascimento, ela tem que caminhar para uma transformação. Vamos ler 2 Pedro 2, 1 e 4. Eu quero ler a parte B. Eu vou fazer questão de ler para vocês. Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Ele está dizendo que essas coisas que existem na nossa natureza, que eu li lá no capítulo 7 de Romanos, que não tem nada que é bom, ele está dizendo aqui das paixões, corrupção e das paixões que há no mundo. Quando você se entrega a Jesus, a nova natureza, a natureza divina, vai ser implantada em você e vai tirar essa deficiência que nós carregamos. Só quem faz isso é o Espírito. E como é que você se enche do Espírito? E hoje que ninguém tem tempo mais para orar? Nós não temos, irmãos, tempos de oração. Nosso tempo é tão mínimo. Quando você começa a olhar, ler, estudar a vida dos grandes homens que fizeram a história do Evangelho, eles oravam muito. Tinha gente que orava 4 a 6 horas. A história diz que Tiago orava 6 a 8 horas por dia. E ele se converte possivelmente após a morte de Jesus no dia de Pentecostes. Paulo diz lá no capítulo 15 que ele apareceu depois de ter aparecido aqui, antes apareceu a Tiago, o irmão dele. E ali ele se converte. Eusébio de Cesareia diz que o joelho dele era chamado de camelo, pelo tamanho do calo que tinha de tanto orar. Hoje nós queremos que Deus faça as coisas sem oração. É por isso que nós vemos muitas pessoas, porque não tem convivência com o Senhor, orar ao Senhor, para ser cheio do Espírito, não para sapatear, irmãos. Sapatear é momento, é emoção, mas para você dominar, se você souber o que é a sua natureza, deixa ela correr, deixa o cavalo bravo com a rédea solta, para você ver o que ele faz, se derruba. Paulo dizia no capítulo 9, 1 Coríntios, versículo 27, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros não venha eu mesmo ser desqualificado. Então ele sabia da natureza, e ele trazia aquilo preso. E como que você traz preso? Na oração. Nós precisamos orar mais. As coisas só acontecem quando você ora. Não adianta que você não vai receber. Ora por mim, vocês oram por mim. Vai orar, vai deitar, fica lá deitado, olhando o zap. Volta com discipline e tenha tempo com o Senhor, para você ver se Deus não vai abrir os céus, manifestar a glória e te levar a um entendimento maior. O Evangelho é mistério, e quem revela mistério é só o Espírito. Está lá no capítulo 2 de 1 Coríntios que eu citei, versículos 10 e 11. Paulo diz: o Espírito penetra as profundezas de Deus e traz revelação ao nosso coração. Se você quer descortinar a Bíblia, ore. Se você quer intimidade com Deus, ore.
Se você quer resposta de Deus, ore. Que a sua natureza vai ficar cravadinha lá na cruz. Porque o dia que você deixar de orar, ela desce. E se desceu, sai de baixo, porque ela vai aprontar. Sobre o diálogo que você tem constante com a Carol, é a oração. Quando a gente sai para a hora de Deus, se nós, não vou falar para me engrandecer, eu acho que isso todo crente deveria fazer isso. Tem que fazer. A gente prega e tem que viver. Eu, mas aí, a gente há muitos anos, a gente vem nos todos os dias. Se a gente não levantar para orar, a gente não dorme. 3h30, em ponto, no escuto agora, gente. Não é nosso Tem que orar. lógico, não. Deus tem abençoado muito, e muitas almas. Se não tiver oração, não adianta. Conhecimento humano não leva a lugar nenhum, mas a oração leva. Aleluia, Jesus. Quem conhece o coração das pessoas da necessidade é o Senhor. Glória a Deus. Então, quando você ora, você vai falar segundo a necessidade. Vamos orar.